trazer o Pedro Venceslau para a tela. Pedro também tem acompanhado todo esse imbróglio da política fluminense e agora um movimento relativamente esperado, não chega a ser surpreendente, que a casa, sob presidência de Douglas Ruas, quer que ele assuma o governo no lugar do desembargador Ricardo Couto, Pedro. Essa iniciativa do Douglas Ruas foi feita para colocar pressão no Supremo Tribunal Federal. Me parece uma iniciativa, do ponto de vista jurídico, inócua, porque o STF já está debruçado sobre o tema, já foi acionado pelo PSD e depois pelo PDT. Primeiro o PSD, depois o PDT, que está questionando, inclusive, a eleição do próprio Douglas Ruas. Então eles quiseram criar uma espécie de contrapeso no Supremo Tribunal Federal nesse momento. O próprio Eduardo Paes submergiu. Ele não quer também entrar numa rota de colisão, não quer criar um ambiente de pressão para não criar uma indisposição com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Você pode reparar, né, Yuri e Débora, que ele não tem mais dado entrevistas, publicado nas redes sociais sobre esse assunto. Tem terceirizado isso para aliados. Inclusive foi o PDT, não o PSD, quem acionou o Supremo Tribunal Federal contra a posse de Douglas Ruas. Douglas Ruas agora vai ao Supremo para que ele tome posse e seja governador durante esse período em que o STF está decidindo sobre o caso no Rio de Janeiro. Isso tudo enquanto Ricardo Couto está governando. E esse é o principal questionamento do grupo político do Douglas Ruas. É como se o governador interino não pudesse utilizar a sua caneta, estivesse apenas ocupando um cargo sem poder exercê-lo na prática. E o que está acontecendo é que o governador está começando a governar. E é o que se espera no Rio de Janeiro, ou o contrário, seria um estado absolutamente acéfalo. O grupo político do Eduardo Paes prefere, inclusive, que o Ricardo Couto continue à frente do governo até outubro, talvez até janeiro do ano que vem. Ou seja, isso evitaria uma overdose de eleições no Rio de Janeiro, porque, caso contrário, teria uma eleição de primeiro turno, tampão, depois um possível segundo turno do mandato tampão, a eleição propriamente dita e o segundo turno da eleição propriamente dita. O eleitor do Rio de Janeiro teria que ir várias vezes às urnas, o que exigiria uma logística muito complexa. Essa é uma questão que está sendo discutida no Rio de Janeiro. Essa tese de que o governador interino continue no cargo até a eleição final, ela já foi levantada pelo próprio ministro Cristiano Zanin e depois corroborada pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas aí pediram vista e a situação está nesse ponto agora com o Supremo Tribunal Federal ainda analisando o caso. Para o Douglas Ruas faz toda a diferença ocupar o cargo nesse momento, porque ele não é conhecido como Eduardo Paes, não tem o recall do ex-prefeito do Rio de Janeiro. Eduardo Paes, além de ter governado 4 vezes a capital do Rio de Janeiro, foi também candidato a governador, ou seja, uma liderança absolutamente consolidada. Douglas Ruas é uma liderança em construção. É um deputado que tem um certo conhecimento na região dele, na Baixada Fluminense, mas não é conhecido em todo o Rio de Janeiro. Com a caneta na mão fica tudo mais fácil. Então, essa é a expectativa deles. O grupo político do Eduardo Paes sabe que não tem número de deputados o suficiente na LERJ para conseguir vencer essa eleição. Já o Douglas Ruas conseguiu ter lá os seus 36 votos, que são os necessários para ele conseguir ser eleito. Se não me engano, ele foi eleito com 44 até. Já o Eduardo Paes, segundo aliados do ex-prefeito, somando todos os partidos que o apoiam, chega no máximo a 22 deputados estaduais. Então a parada está perdida na disputa interna na LERJ para Eduardo Paes. Agora, o Douglas Ruas já venceu, mesmo que a justiça decida anular a eleição dele e tenha outra eleição, é provável que ele vença novamente. Então eu acredito que está consolidada a situação do Douglas Ruas na LERJ. A questão agora é quanto tempo vai ser necessário para que o novo governador assuma. E já tem gente dizendo que o Ricardo Couto vai ser interino enquanto dure. Eu adoro essa, vai ser interino enquanto dure. Obrigada, Pedro Venceslau. Enquanto você falava também, me ocorreu dizer que você disse, né, que Douglas Ruas precisa se tornar mais conhecido e aí, assumindo o governo, é uma vitrine também, porque assim ele consegue colocar o nome dele, Douglas, nas ruas, né, Pedro Venceslau? Obrigada. Muito bom.